Mais um encontro do nosso canal da mediação e do direito de família. Dando sequência aos vídeos anteriores, falamos de planejamento sucessório, sucessão de um modo geral, falamos sobre a importância de se ter conhecimento do instrumento do testamento como uma forma de planejar a sucessão. E hoje vamos trazer um tema dentro da mediação. Cabe mediação em conflitos de planejamento sucessório? Sim. Cabe o instrumento da mediação como uma forma de trazer algo que seja compreendido e aceito por todos os herdeiros, ou também uma mediação para após a morte e muitas vezes com a surpresa de um testamento que não conheciam e que aqueles que foram menos aquinhoados se sentem desprestigiados e levantam questões a respeito da legitimidade daquele testamento. Isso tudo pode acontecer. Vamos falar um pouquinho de mediação para um planejamento sucessório de pessoas que têm como patrimônio uma empresa. Em primeiro lugar, é preciso levantar as questões assim: quem é dos herdeiros que está apto a dar sequência ao negócio, que muitas vezes a empresa é familiar, ela foi criada por, às vezes, até um ascendente. Algumas gerações já receberam aquela herança e mantiveram a empresa, e agora chega num momento em que aquele patriarca que manteve a cultura da família na empresa sente que já deve abrir mão para passar para os seus herdeiros e fazer as coisas de modo que eles possam dar continuidade ao sonho dos ancestrais e antepassados. É muito importante que se faça isso em sede de mediação. Lembrando que a mediação não se presta apenas a situações de conflito, mas ela se presta também a situações que possam evitar conflitos. Eu vou contar um caso que eu atendi e que pode ilustrar muito bem qual é o nosso enfoque trazendo esta questão. Recebi uma mãe que tinha 5 filhos, todos sócios de uma empresa. O marido havia falecido pouco tempo antes e ele era o que tocava sozinho a empresa nas decisões. Os filhos trabalhavam na empresa, mas não eram diretores, não tinham poder de decisão. Este patriarca morre de repente e ele tinha deixado um contrato social dizendo que a presidente da empresa deveria ser a mulher dele. E esta mulher que sai do fogão e vai direto para a presidência da empresa, porque ela nunca tinha trabalhado. E então aquela confusão de uma pessoa inexperiente e os filhos também pouco
experientes, porque, embora trabalhassem na empresa, eles não tinham o traquejo das decisões, porque o pai nunca deixou que eles participassem disso. O pai não havia feito um planejamento sucessório. E esta mãe, agora, nessa situação, queria fazer esse planejamento sucessório. E então começamos um trabalho muito importante, né? O mediador pode trazer para a sua atuação outros mediadores que tenham vivências diferentes. Então, neste caso, chamamos um mediador que é um economista e consultor de empresas, porque ele conhecia muito bem a linguagem empresarial. E chamamos também uma psicanalista que fez uma atuação no sentido de trazer questões familiares que pudessem realmente ser tratadas de modo mais amadurecido possível, porque naquele momento o que mais importava era que o relacionamento desta mulher com os seus filhos fosse o mais aberto, o mais sincero possível. Começamos a fazer as sessões de mediação e os próprios herdeiros decidiram que a melhor coisa que eles tinham a fazer era buscar no mercado um profissional que pudesse assumir a presidência da empresa. Porque o presidente da empresa nem sempre precisa ser um dos sócios. E então eles fizeram isto, contrataram este profissional e tiveram todo o tempo necessário para ir fazendo as acomodações daquela sucessão por morte dentro de um planejamento sucessório também futuro e que deu realmente um resultado dos melhores. Todos eles saíram muito mais próximos do que antes, porque tiveram a oportunidade de enfrentar as questões. Se você gostou, dê o seu like para que possamos saber da sua opinião. Muito obrigada, até a próxima quarta-feira.